grato aí pela forma como você se envolve, como você contribui para que a palavra de Deus ela seja anunciada para outras pessoas. Sabe? Muito feliz. Eu chego aqui, quando eu vejo o pessoal se organizando, se mobilizando, isso me deixa contente, porque eu sei que uma pessoa só não faz, não consegue fazer muita coisa. Agora, com o time, nós fazemos. Cristiano Ronaldo, ele vai bem, consegue fazer muita coisa sozinho. Mas... Mas ainda assim, se ele tivesse só ele no campo, não ia conseguir fazer nada, né? Então, na verdade, nós precisamos de um time. E a sua contribuição, seja ela como for, através do teu serviço, através da tua oferta, através da abertura da tua casa, o que você faz? Isso sempre é muito importante para nós. Isso é importante para o reino, eu acredito. Gostaria de ler um pensamento com vocês em Isaías, no capítulo 6, versículo 1. Isaías, capítulo 6, verso 1. Se você está com a sua Bíblia, abra. Vamos ler juntos. Diz assim: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ele tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Amém. Gostaria de conversar com você a respeito da presença de Deus. O tema desse sermão é diante de Deus. Como você é diante de Deus e como você se apresenta para Ele, diante dEle e na presença dEle. Nós precisamos ter uma boa consciência em relação à presença de Deus. Eu percebo que a igreja, ela assumiu uma postura muito mística em relação à presença dEle. Deus, a presença de Deus para a igreja, eu diria, no nosso tempo, da nossa geração, é uma presença que se baseia em arrepio, em dons, em manifestações espirituais, apresenta em coisas, em visões, em anjos, em profecias. A presença de Deus, ela representa isso para a maioria dos cristãos. E ela tem base nisso. Porém, o que nós devemos entender e como que nós devemos compreender a presença de Deus? A presença de Deus, no Novo Testamento, quando ela foi exposta a nós, quando ela foi revelada de fato a nós, ela mostra em 2 ocasiões. A presença de Deus primeiro está na palavra. Jesus, ele era o verbo que se fez carne. Ele é o verbo que se fez carne. João, ele relata o verbo
No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. A palavra, o verbo. E o verbo se fez carne, no versículo 14, ele diz, o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Para nós hoje, igreja, a presença de Deus, ela está revelada na palavra. Nós temos acesso à presença de Deus quando nós temos acesso à palavra. E quando eu falo palavra, eu não me refiro à palavra letra, mas à palavra mensagem. A mensagem, quando ela é exposta, quando ela é recebida com fé. Isso nós temos então acesso à presença de Deus. E nós também temos acesso hoje à presença de Deus por meio do Espírito Santo que habita em nós. O Espírito Santo, quando Cristo ele morreu, ele ressuscitou, ele subiu aos céus, ele enviou para nós o Espírito Santo. E a Bíblia diz que o Espírito Santo ele mora no nosso coração, ele mora em nós, ele habita em nós, ele fez de nós templo. Então a presença de Deus, de fato, nós temos ela revelada pela palavra e pelo Espírito. Nós temos esse acesso à presença de Deus assim. Antigamente não. Havia a palavra, mas ela não havia sido revelada, porque Cristo ele foi a revelação de Deus sobre a terra. Havia o Espírito, mas ele não habitava nas pessoas, dentro delas. Ele atuava, ele agia, mas ele não habitava dentro delas. Então o tempo que nós vivemos agora ele é um tempo superior, ele é um tempo melhor. A aliança qual nós temos com Deus, ela é uma aliança superior, porém nós nem sempre entendemos ela. Nós nem sempre compreendemos essa aliança. Nós temos aqui o texto onde Isaías, ele esteve diante de Deus. Ele esteve diante da presença de Deus, diante do próprio Deus, do trono de Deus. Ele disse que ele viu o Senhor e ele relata o cenário com detalhes. Ele diz que ali havia um anjo chamado serafins, ele chama de serafins, é uma expressão para uma forma, para um tipo de anjo. E esse anjo, eles adoravam ao Senhor cantando Santo, Santo, Santo. Naquele mesmo cenário, Isaías, ele compreendeu que ele era pecador, que ele não era digno de estar ali. Ele falou, ai de mim, Senhor, porque sou pecador, tenho lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Naquele ambiente de preocupação, de temor, onde ele viu o trono de Deus, e o trono de Deus enchia o templo, ou seja, era uma visão onde o templo, e o templo ali era aquela visão do templo judaico, das divisões do templo, do ato, do santo lugar, do santo dos santos. Ali no templo havia também o altar de sacrifício. E Isaías ele viu que um anjo pegou do altar do sacrifício, tirou uma brasa e queimou a sua boca e disse, o seu pecado foi perdoado. E quando isso aconteceu, ele ouviu uma voz que dizia, a quem enviarei, quem há de ir por nós? E ele logo respondeu, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Que texto maluco, né? Texto extraordinário. Mas Isaías estava aqui diante da presença de Deus. E diante da presença de Deus, ele tomou algumas atitudes. Ele teve algumas ações. Nós hoje temos sim a presença de Deus revelada na palavra e revelada no Espírito que atua em nosso coração. A presença de Deus para nós já não é mais uma visão. Qualquer outra coisa que possa acontecer, seja dons, seja manifestações espirituais, tudo isso, ele pode ser uma causa da presença de Deus, mas a presença de Deus ela não depende disso para existir. Nós hoje não precisamos dizer assim, vem Senhor, vem nesse lugar aqui, por favor Jesus, nós estamos pedindo. Nós não precisamos dizer isso, porque a palavra de Deus diz que o Espírito Santo ele habita em nós. Então nós precisamos apenas crer que ele habita em nós pela fé. E nos apresentarmos diante dele.
Então, o grande problema hoje que eu percebo da igreja, o nosso problema, é a falta da consciência da presença de Deus. Nós temos uma má consciência em relação à presença dele. Nós agimos como se ele não estivesse presente. Nós cantamos como se ele não estivesse presente. Nós oramos como se ele não estivesse presente. Nós nos portamos como se ele não estivesse presente, sendo que ele está no Espírito e pela palavra. Nós somos místicos demais como cristãos. Hoje, o culto estava especial, porque Deus, a presença de Deus estava forte. Não consigo compreender essa expressão. Essa expressão não cabe na minha cabeça. Como que a presença de Deus estava mais forte ou mais fraca se ele habita em você? Giovanni, hoje o culto estava, a presença de Deus estava maior. Isso não é uma expressão da nova aliança. Isso pode ser da antiga aliança, onde Isaías poderia chegar e falar, olha, eu hoje vi o Senhor, mas ontem não, antes não. Ele poderia falar isso. Um dia a presença de Deus foi maior, porque eu tive uma experiência com a presença de Deus. Mas nós, na nova aliança, na aliança com Cristo, não. Nós temos o Espírito Santo que habita em nós. E nós devemos crer nisso. Já comentei isso com algumas pessoas, mas uma vez uma pessoa chegou para mim e falou, Giovanni, eu não senti a presença de Deus no culto. E eu perguntei, por acaso Deus ele saiu de você por algum momento, foi no banheiro, tomar água, fazer alguma coisa? Ela olhou para mim e falou, não. Falei, então o problema está na tua fé, que não crê que está em você. O problema está na tua fé, que não crê que ele habita em você, não por mérito próprio, mas simplesmente porque você crê em Jesus. Porque ser templo do Espírito Santo não é por obras, não é por mérito, mas é pela fé em Jesus Cristo. Essa é a realidade que nós vivemos hoje. Eu acho que eu lembro que um dia o pastor comentou e ele falou assim, o tempo que nós vivemos hoje é tão especial que Elias daria a capa dele para Israel. Moisés daria o cajado dele para Israel. Porque nós vivemos num tempo melhor, um tempo onde temos acesso à presença de Deus constante, porque ele habita em nosso coração. Giovanni, mas Cristo, ele habita no culto, no nosso culto. Ele habita no culto porque ele habita em você. Ele habita no culto porque o culto é o lugar onde a palavra é proclamada. Aqui no culto nós cantamos a palavra. Aqui no culto nós falamos a palavra. Aqui no culto nós pregamos a palavra. E quando nós pregamos a palavra, é o mesmo que a ceia. Lembra da ceia? A ceia é um símbolo do que nós fazemos no culto. Aqui nós estamos ceando. Você sabia disso? Eu estou pegando a palavra, eu estou pegando Cristo, o corpo de Cristo, o sangue de Cristo, e eu estou dividindo com você por meio da palavra proclamada, por meio da palavra falada, porque Ele é o verbo, Ele é a palavra. Agora você vai pegar essa mensagem quando você chegar na tua casa, quando você chegar para os teus amigos, quando você chegar em uma comunhão com outras pessoas, e você proclamar essa palavra, você vai estar dividindo com essa outra pessoa. Isso é a ceia. A ceia, quando nós fazemos ela num ato simbólico, é de fato um símbolo. Mas quando ela acontece de fato, ela acontece de fato quando a palavra é entregue. Quando a palavra de Cristo é entregue. E se a palavra de Cristo é entregue, o próprio Cristo, a presença dele, está sendo celebrada, está sendo vivenciada, está sendo vivida. Estudamos isso no grupo, mas a manifestação do Espírito Santo, eu diria a manifestação do Espírito Santo em ato, veio como uma voz. Desceu dos céus uma voz. Uma voz. Como que Deus ele age? Através da voz.
Pedro, ele pegou, e a Bíblia diz que na continuidade, Pedro, levantando a voz, começou a pregar, começou a anunciar a Cristo. Onde nós temos a presença de Deus, nós temos a presença de Deus nesse momento, como a voz do Senhor, tocando você, a palavra encontrando o Espírito que habita em você. E o Espírito que habita em você, mexendo no teu coração, mexendo na tua vida, transformando, mexendo, crescendo, trazendo crescimento, trazendo vida, trazendo paz, trazendo alegria. Agora, quando nós não temos a consciência da presença de Deus nas nossas vidas, na nossa comunhão, no nosso culto, nos nossos grupos, isso então perde-se o sentido. A vida cristã perde seu sentido. O próprio culto perde seu sentido se nós não temos a consciência clara da presença de Deus. Nós temos então que recuperar, entender que Deus ele habita por meio da palavra, que Deus ele habita por meio do seu Espírito, e que a nossa comunhão faz com que haja uma ligação na palavra proclamada. Eu diria, Deus ele começa através da sua palavra, através do seu Espírito, de pessoa para pessoa, manifestar a sua presença. Quando você termina o culto, você chega para o teu irmão e fala assim: Deus abençoe a tua semana, teus dias. Você está usando a palavra, você está fazendo algo, bênção, é a presença de Deus que está ali na palavra. O que aconteceu nesse texto quando Isaías teve uma experiência com a presença de Deus? No versículo 2, a primeira coisa que Isaías notou naquele cenário era que serafins estavam ali. A Bíblia diz: serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. A mensagem que aqueles serafins, aqueles anjos passaram para Isaías era uma mensagem de temor, de respeito diante de Deus. Eles tinham 6 asas, eles não tinham apenas 2. Daquelas 6 asas, 2 eles escondiam a face, outras 2 eles escondiam os seus pés. Isso é sinal de respeito, de reverência, porque eles estavam diante de Deus, eles estavam diante da presença de Deus. E diante da presença de Deus, eu acredito que nós, quando chegamos diante dessa presença, da palavra e do Espírito, também nós precisamos aprender a ser reverentes. A palavra de Deus fala a respeito do temor do Senhor. O temor do Senhor é esse respeito à presença dele. O temor do Senhor é esse cuidado em relação à presença dele. Assim também nos cultos, assim também na nossa vida, no nosso dia a dia, assim também na nossa comunhão, nós devemos ter o exemplo desses anjos, que adoravam com todo respeito, com todo cuidado. Sejamos assim também. Sejamos assim no nosso canto. No momento que estamos cantando, quero ter um cuidado, quero ter um respeito, quero ter uma reverência. Quero falar com concentração. Não quero que as palavras simplesmente saiam da minha boca do jeito. Respeito, reverência. Houve um pastor oriental, não vou lembrar se era Coreia, Japão ou China, e ele chegou no Brasil e ele falou assim, a palavra dele foi: eu fiquei assustado com a forma como o brasileiro se porta diante da ministração da palavra e do louvor. É claro que os orientais eles são mais disciplinados, né? O brasileiro, a cultura nossa não é tanto assim. Mas ainda assim eu senti como um ensino importante para nós. Não como um julgamento, não no sentido de as pessoas não podem fazer isso. Não,
eu coloquei aquilo para mim, e também eu não quero que você absorva essa mensagem como um julgamento, para aumentar o julgamento em relação ao que as pessoas fazem no culto. Cada uma presta o seu culto a Deus. Mas é importante nós trazermos para nós e perguntarmos: o que eu faço no momento que eu estou cantando ao Senhor? O que eu faço no momento que eu estou ouvindo a palavra do Senhor? Qual é o tamanho do meu temor? Qual é o tamanho da reverência do meu coração diante disso? Porque isso é muito importante quando nós estamos com uma consciência boa em relação à presença de Deus, quando nós a compreendemos na nossa vida. Um segundo ensino que eu trago desse texto é o reconhecimento. Isaías, nesse capítulo que nós lemos, 6, no versículo 5, diz assim: então disse eu, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Eu acho impressionante esse momento, porque até o capítulo 6, Isaías ele estava proclamando juízo sobre a terra, sobre os povos, sobre as pessoas. Ele olhava para aquelas pessoas que estavam explorando o povo e falava: ai dessas pessoas. Ele olhava para os soberbos: ai dos soberbos. E ele começou: ai disso, ai daquele povo, ai daquela pessoa, ai daquele. De repente ele viu o Senhor, e quando ele viu o Senhor, o que ele disse? Ai de mim, ai de mim. Ele compreendeu o erro não nas outras pessoas, mas ele viu o erro nele. A presença de Deus, a glória de Deus também traz uma consciência de quem eu sou, das dificuldades que eu tenho, das dificuldades que eu possuo. Nós sabemos que nós estamos aprendendo a nos relacionar com Deus, com a sua presença. Nós reconhecemos de fato a palavra dele. Quando nós paramos de falar ai para as pessoas e começamos a ai de mim. Ai de mim. Nós temos uma facilidade enorme de olhar o erro das pessoas. Uma dificuldade enorme de olhar os nossos. Para as pessoas nós atribuímos juízo. Não é justo. Para nós, misericórdia. Mas, ai de mim, ai de mim. Ele reconheceu. Isaías, ele era profeta. Possivelmente, a vida dele, a rotina dele, o dia a dia dele demonstravam um grau de santidade muito maior que uma pessoa normal. Possivelmente o nível de vida dele era um nível de santidade grande, altíssimo. Ainda assim, ele falou: ai de mim. Ele encontrou um problema na vida dele e ele falou: ai, cabelo. Isso daqui, Deus, ele é totalmente santo. Acabei de ver ele desse jeito que eu sou. Não é pelas obras. Se você acha que Deus ele permite a presença dele, o Espírito dele, pelas tuas obras, é porque vocês têm um pensamento errado na história. Mas ele reconheceu que, pelo mérito dele, pelas forças dele, pelo jeito dele, pela justiça dele, pela santidade dele, pelas obras dele, ele não poderia estar diante de Deus. Por melhor que ele fosse, por mais alto nível de santidade que tivesse, por ele próprio, ele não poderia estar ali. Assim também nós. Se o Espírito Santo ele habita em nós, se a palavra de Deus ela chega até nós e nós a honramos como presença de Deus, não é pelo nosso mérito,
Não é pela nossa santidade, não é pela nossa força, não é pelas nossas obras, não é pela nossa justiça, mas é pela graça e pela misericórdia de Deus. Uma outra coisa que aconteceu foi uma consciência de purificação. Por quê? O texto revela no versículo 7. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ele tocou os meus lábios, eis que ele tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. E perdoado o teu pecado. Diante da presença de Deus, ele reconheceu que por ele mesmo ele não deveria estar ali. Mas a ação continuou, a mensagem, o texto, a visão, ela continuou. E naquele texto, um anjo foi ao altar, pegou ali uma brasa viva, algo que estava queimando no altar, e colocou sobre a sua boca, colocou na sua boca. E aquilo queimou. E quando queimou, ele disse: agora foi purificado a sua iniquidade, o seu pecado foi perdoado. A brasa aqui, esse texto, ele remete ao sacrifício de Cristo. O sacrifício de Cristo, ele nos dá o quê? Perdão dos pecados. Interessante que o perdão, ele veio, e a consciência de perdão, ele veio quando ele, do altar foi tirado aquela brasa viva. E ele falou: ele tocou você. Deus, ele tocou Isaías pelo sacrifício que estava no altar de sacrifícios. Assim também Deus, ele nos tocou pelo sacrifício Cristo que estava na cruz. E esse sacrifício de Cristo nos purificou dos pecados. Essa consciência de purificação é a boa consciência que nós devemos ter ao chegar diante de Deus. A consciência de que não é por nós mesmos, por nossa própria força, por nossa própria justiça, por nossa própria santidade, mas é porque o sacrifício estava lá e ele perdoou os nossos pecados. E Deus passou a nos olhar como filhos aceitos, amados, perdoados. Quando Deus, ele passou a ver Isaías, a partir daquele momento, ele passou a ver Isaías perdoado, sem nada que o condenasse, sem nada que o atrapalhasse de chegar na presença de Deus. Isaías agora podia estar ali em paz. Isaías podia estar ali agora tranquilo, que não havia mais pecado que pudesse atrapalhar a vida dele e o relacionamento dele com Deus. Assim também nós, não há nada que possa atrapalhar o teu relacionamento com Deus, porque o sacrifício de Cristo, ele produziu em você perdão eterno, é o que a Bíblia diz. Amém? Perdão eterno. Perdão eterno. Quando o inimigo, quando o adversário, quando a tua consciência vem para acusar você, dizer que você não é digno de Deus, você não é digno da presença dele, você pode dizer assim: sim, pelas minhas obras eu não sou digno, pelas minhas obras eu não consigo, pela minha própria santidade eu não consigo, pela minha própria justiça não dá mesmo. Mas não é pela minha justiça que eu estou diante da presença de Deus, é pelo sacrifício de Cristo na cruz, que me purificou de todos os pecados. Por esse sacrifício, eu posso então estar diante de Deus. É esse sacrifício que me faz santo e justo diante de Deus. Essa é a boa consciência. Giovanni, antes de entrar na presença de Deus, eu gosto de pedir perdão pelos meus pecados. Essa é uma sentença, uma frase que não cabe na nossa aliança com Deus. Primeiro,
Porque o entrar na presença de Deus, calma aí, ele está em você. Diz respeito a você e para dentro do teu coração, do teu espírito. Segundo, você precisa crer na remissão. Você precisa crer no perdão, ao invés de tentar buscá-lo. Se você crer em Cristo, você já tem. Então, creia nele também. Creia no perdão. Creia na redenção. Esteja em paz diante de Deus. Esteja em paz. E por fim, nós temos, diante da presença de Deus, nós temos a resposta à missão. Depois disso, depois que o meu pecado foi purificado, depois que eu passei a ter essa consciência, eu ouvi a voz que o meu pecado foi purificado, eu posso estar diante de Deus. Ele diz assim: eu ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Nesse momento, Isaías, ele percebeu o porquê da ação de Deus, o porquê da manifestação de Deus, o porquê de todo aquele cenário. Todo aquele cenário ele existia por um motivo, todo aquele cenário existia por um propósito, e esse propósito era: Deus, eu quero. Deus falando: eu quero alguém, eu preciso de alguém, eu quero usar a sua vida. Isaías, eu quero te usar. Eu quero fazer de você um canal nessa terra. Eu quero fazer de você um homem, uma referência nessa terra, um homem de Deus, um homem que proclama a verdade. Isaías, ele encontrou a missão dele diante da presença de Deus. Eu não sei o porquê Deus ele tem me chamado, não sei qual é o propósito de Deus para a minha vida, eu não sei aonde Deus ele quer me levar. Nós vamos encontrar esse propósito quando nós tivermos uma boa consciência e em Deus, compreendendo a sua palavra, no Espírito, compreendendo a voz do seu Espírito, na presença dele. É dessa forma que Deus ele deseja compartilhar conosco o seu propósito. Para cada um de nós existe um propósito específico. Para cada um de nós existe algo específico de Deus. Deus ele tem algo específico para fazer na sua vida. Deus ele tem algo particular. Olha, eu quero trabalhar na sua vida dessa maneira, desse jeito. Nós só vamos encontrar esse propósito. Nós só vamos entender esse propósito quando nós estivermos com uma consciência boa diante de Deus. Com uma consciência boa diante da sua palavra e do seu Espírito. Por fim, eu gostaria de ler um texto com você. Se você está com a sua Bíblia, abra em Hebreus. Hebreus no capítulo 10. Versículo 19, diz assim: tendo, pois, irmãos, intrepidez, ousadia, para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e lavado o corpo
com água pura. Ele está dizendo que diante da presença de Deus, você deve chegar com ousadia pelo sangue de Jesus. Diante da presença de Deus, você pode chegar com ousadia, sem questões, mas com ousadia. Aproximemos com sincero coração, em plena certeza de fé, e tendo o coração purificado da má consciência. O que é a má consciência? Má consciência é o estado em que você se acha indigno de estar na presença de Deus pelas suas próprias obras. Má consciência é a necessidade que você tem de ficar pedindo perdão a Deus por algo que Ele já perdoou você. Chegue diante de Deus pelo sangue de Jesus com ousadia. Como que eu faço isso, Giovanni? Aonde que está o Santo dos Santos aqui? Nós temos um templo que é no hotel, né? Temos um templo que não tem divisões. Cadê o átrio? O átrio é lá fora? O santo lugar é ali no corredor. Aqui é o santo. Como é que é? Onde que é o Santo dos Santos? Se você é o templo, o Santo dos Santos é em você. Se você é o templo, o Santo dos Santos está em você. No mais íntimo do teu coração. É ali que você deve chegar. Quando nós estamos adorando, no momento de adoração, de louvor aqui, é nesse lugar que você pode chegar com ousadia. É ali que você vai se relacionar com a glória de Deus, com a presença de Deus. É ali que é estar diante de Deus. Seja com reverência, com respeito, com reconhecimento de quem você é, com uma consciência purificada e ouvindo o que é que você vai encontrar o teu chamado. Amém? Você pediu auxílio para o Franco, que hoje está nos ajudando. Vamos ficar de pé nesse momento. Vamos colocar a nossa vida diante do Senhor, nosso coração, seus olhos. Fale, Espírito Santo, trabalhar na minha vida. Que eu possa, de fato, encontrar o Santo dos Santos em mim. Que eu possa, de fato, adentrar a sua presença. Que eu possa, de fato, encontrar o Senhor no meu coração. Senhor Jesus, eu quero tuas mãos colocar em você. Tuas mãos colocar em nosso coração, as nossas angústias e as nossas aflições. E assim como Isaías, Deus, teve uma experiência com a tua presença, assim, Deus, nesse tempo, na aliança que nós temos com Cristo e não na antiga, nós queremos ter uma experiência também com a tua palavra, com o teu Espírito, Jesus. Aleluia. Traz luz para as sombras, escala montanhas para me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras para me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas para me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras para me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar.
infinito eu usava. O que deixa as 99 só pra me encontrar? Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Inimigo eu fui, mas seu amor lutou por mim. Tu tem sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tem sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprar nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, Senhor Deus, nós exaltamos o teu nome, Senhor. Se você se sentir à vontade de orar com alguém que está próximo de você, faça assim nesse momento. Ore por essa pessoa. Peça que Deus venha trabalhar no seu coração. Peça que essa pessoa ela possa, de fato, encontrar a voz de Deus no seu interior. A voz do Espírito Santo que age, que habita, que abençoa. Vamos fazer esse momento. Sabemos que Deus Ele está naquilo que nós falamos, na palavra falar. Faça essa oração nesse momento. Senhor Deus, nós queremos honrar o Teu nome. Jesus, nós queremos honrar o Teu nome. Queremos honrar o Teu nome aqui nesse lugar, na nossa vida, aqui nesse lugar do nosso coração. Queremos honrar o Teu nome, Deus, na nossa palavra, no nosso modo de ser, no nosso modo de agir. Queremos honrar o Teu nome, Senhor, nas nossas ações. Queremos honrar o Teu nome, Deus, pela forma como tratamos a nossa família, pela forma como tratamos os nossos amigos. Queremos honrar o Teu nome, Jesus. Jesus, seja exaltado no nosso meio.
Eu creio que o Senhor deseja falar no coração das pessoas que estão aqui, direcionando-as ao chamado, direcionando-as ao propósito, direcionando-as à missão. Que possamos encontrar essa voz, a tua voz, no nosso coração, e que seja ela audível, que seja ela, Deus, clara na nossa vida, no nosso coração. Que a partir dela possamos tomar as nossas atitudes, Deus. Eu de suas mãos nesse momento, para abençoar a sua vida. A graça de Cristo, a revelação dessa graça esteja sobre você. Que o amor do Pai enche sua vida e seu coração. Que a comunhão com o Espírito Santo venha ser íntima sobre você. Que a comunhão venha ser diária. Que a comunhão venha ser através de uma boa consciência. Que assim seja sobre a sua vida. Aleluia, Deus. Amém, Jesus. Deus abençoe você, Deus abençoe sua semana, Deus abençoe seus dias, seja especial. Não saia daqui sem abraçar as pessoas que estão aqui, não saia daqui sem desejar coisas boas, declarar coisas boas sobre a vida de cada um.